Aokiji, no fim das contas, vai mesmo trair o Yonkou Barba Negra, um destino já previsto, herdado de traição que existia desde a época dos piratas Rock. Sejam muito bem-vindos de volta ao bando do tiozão. No capítulo 1157, quando os piratas Rocks atacaram um convento para roubar fundos de caridade, várias coisas chamaram a atenção. Não foi simplesmente um assalto aleatório como muitos outros que eles já tinham feito. Esse convento era justamente o lugar onde eram armazenados fundos destinados a ajudar crianças pobres. Só que os monges não cumpriram sua única função. Eles guardavam dinheiro para si mesmos enquanto ainda se aliavam ao governo mundial em troca de proteção. Só que, inesperadamente, os soldados do governo não apareceram para ajudar. Pelo contrário, navios da marinha surgiram na costa, levantando suspeitas até mesmo em Barba Branca. Como assim tão rápido? Como é possível que a informação tenha vazado? Isso só podia significar uma única coisa: havia um traidor entre os piratas Rocks. Afinal, a marinha não teria como chegar tão depressa antes mesmo do bando concluir o assalto. E aí surge a grande pergunta: quem era o espião infiltrado entre os Rocks? Hoje vocês vão descobrir a resposta. Além disso, alguns registros indicam que talvez o suposto aliado da marinha tenha se infiltrado até mesmo nos piratas do Barba Negra. Ele ensinou um espetáculo heróico salvando Kobe em Hashnoshu, só para aumentar a confiança que o próprio Barba Negra deposita nele. Assim, pouco a pouco esse homem está pavimentando o caminho para se tornar o verdadeiro rei do mundo. Mas será que Aokiji vai realmente ser o iceberg que vai afundar o Titanic de Barba Negra? E é isso que a gente vai analisar em detalhe nesse vídeo. Então prepara o café, porque agora a coisa vai esquentar. Voltando para a história, a vida de Aokiji mudou completamente depois que Sengoku foi pessoalmente recomendá-lo para o cargo de almirante de frota. Mas como sempre, Aokiji se mostrou um homem totalmente dependente do governo mundial. Quando os Gorosei recomendaram Akainu para o mesmo cargo, ele vacilou na sua decisão. Isso não foi novidade. Décadas antes, quando foi sugerido que gigantes servissem como marinheiros, Aokiji também não conseguiu decidir nada sem antes pedir permissão ao governo. Ou seja, um homem de princípios, mas ainda assim um peão manipulado pelo sistema. E aí aconteceu a Guerra de 10 Dias entre Aokiji e Akainu em Punk Hazard. Uma batalha brutal. Aokiji foi derrotado, ficando com cicatrizes profundas e até mesmo perdendo uma das pernas. Foi um confronto pela posição mais alta da marinha, mas no fim das contas apenas serviu para escolher mais uma peça do tabuleiro do governo mundial, o novo almirante de frota. Após sua derrota, Aokiji abandonou a marinha, por acaso, ou talvez de forma planejada. Ele acabou se encontrando com Barba Negra em um bar. Lá, conversaram sobre objetivos grandiosos e o sonho de conquistar o mundo. E claro, Aokiji jamais apoiaria de bom grado um pirata vil e ambicioso como Barba Negra. Mas no fim, o improvável aconteceu. Essa aliança inesperada abalou tanto o governo quanto a própria marinha. No capítulo 1080, vimos que até mesmo a marinha já cogitava se unir a piratas em troca de vantagens. E Aokiji pode muito bem ser a chave de tudo isso. Kobe aceitou fazer um acordo com Perona. O trato era o seguinte: Perona tinha a chave roubada da prisão e com isso libertaria Kobe. Em troca, Kobe revelaria a localização de Moria. Além disso, após ser solto, Kobe também teria que servir como distração, criando confusão para que Perona tivesse tempo de encontrar e resgatar Moria. A aliança entre piratas e marinheiros não são algo novo. No passado, Garp e Roger também se uniram contra o poder esmagador dos piratas Rocks, mostrando que quando o objetivo é derrotar um inimigo em comum, até rivais mortais podem lutar lado a lado. Por isso, a parceria de Aokiji com Barba Negra pode não passar de um movimento estratégico em nome de algo muito maior. Eu acredito que antes de Garp, já existiu outro homem que tomou exatamente a mesma decisão que Aokiji. Estou falando de Shiki, o Leão Dourado. Vale lembrar, isso aqui é uma análise, nada foi confirmado oficialmente, mas os indícios apontam fortemente que Shiki pode ter sido o verdadeiro traidor dentro dos piratas Rocks. Afinal, todo mundo sabe que Shiki sempre teve uma rincha enorme com Roger. Então, como explica o fato de ele mesmo assim ter entrado para os Rocks, um bando que contava justamente
justamente com Roger entre os rivais. Só pode haver um motivo maior por trás. Chique participou de vários eventos do bando, como o ataque ao convento e até mesmo de ações que violavam diretamente tabus do mundo. Mas, curiosamente, quando chegou a batalha final em God Valley, ele não apareceu entre a formação principal dos Hawks. E levanta uma suspeita. Será que foi ele quem passou informações para a Marinha sobre o ataque? Se sim, então Chique tinha grande chance de ser o traidor. Não sabemos se ele foi expulso, morto ou se fugiu por conta própria após a queda dos Hawks há 38 anos. Mas uma coisa é certa, ele guardava informações preciosíssimas, tanto sobre os Hawks quanto sobre o governo mundial. Muitos acreditam que o lendário Scoppergaba poderia ser o responsável pelo Poneglyph final, mas há várias pontas soltas nessa história. Por exemplo, Gaban tinha uma cicatriz em forma de chama no rosto, o que gerou rumores de que ele dominava algum poder ligado ao fogo, mas até hoje não vimos nenhum fruto ligado à manipulação de chamas em suas mãos. Além disso, Gaban desapareceu do mundo da pirataria há mais de 20 anos, se isolando em uma ilha chamada Abalesse. Essas informações nunca foram confirmadas oficialmente, o que torna ainda mais improvável que Barba Negra tivesse pensado diretamente nele como alvo. Aqui surge uma hipótese intrigante. E se Chique, o Leão Dourado, tivesse ligações com a SWORD, a unidade especial da Marinha? SWORD é um grupo secreto formado por marinheiros que integram suas demissões oficialmente, mas ainda atuam sob ordens. Isso permite que eles enfrentem até mesmo Yonkou sem precisar de autorização superior, já que em caso de problemas, a Marinha pode simplesmente negar qualquer envolvimento, ou seja, eles agem livremente, mas não têm nenhuma garantia de proteção. Vale lembrar que a SWORD corresponde ao almirante de frota, ou seja, Sakazuki. Pode expulsar qualquer membro quando quiser, porém, devido ao prestígio e ao título de heróis que alguns desses membros carregam, não é tão simples assim. Agora imagina comigo, e se Chique, apesar de sua imagem como pirata, já tivesse sido marinheiro no passado, indo ainda mais longe? E se ele fosse de fato o pai de Sakazuki? Essa teoria maluca ganha força por alguns detalhes físicos e por conexões possíveis na história. Assim como Garp foi pai de Dragon, pode ser que Chique tenha sido pai de Akainu. E mais, há quem acredite que Chique ajudou a criar os fundamentos da SWORD, juntamente por ter questionado o governo mundial em sua época. Se isso for verdade, pode ter sido por esse motivo que ele escondeu sua verdadeira identidade e se lançou como pirata. Além disso, há rumores de que Chique teria comido uma Akuma no Mi que lhe permitiria alterar seu próprio corpo, aumentando de tamanho e ficando extremamente musculoso, o que diferenciaria de outros piratas. No entanto, ainda fica a dúvida, por que Chique não apareceu em God Valley? Será que ele foi descoberto como traidor pelos Hawks e obrigado a fugir? Ou será que sua ausência foi parte de um plano muito maior? O fato é, se ele realmente ainda estiver vivo, pode ser a peça para o último Poneglyph que todos estão caçando. Mas como não temos muitas provas, essa ainda é só uma teoria, uma hipótese para refletirmos juntos. Se Chique realmente tiver sido um marinheiro no passado, isso explica o quanto ele conheceu o sistema e o motivo de seu desprezo pelo governo. E não podemos esquecer, Aokiji, que também conviveu diretamente com Garp, conhece muito bem a podridão do governo mundial, desde o incidente de Ohara, 22 anos atrás, quando os estudiosos foram massacrados apenas por pesquisarem o século perdido. Aokiji começou a desconfiar seriamente da justiça que ele defendia. Para ele, destruir uma ilha inteira e caçar até mesmo uma criança como Robin era algo inacreditável. Garp, com um filho chamado Dragon, que se tornou o líder do exército revolucionário, tanto Dragon quanto Aokiji já foram marinheiros antes de deixarem a instituição para seguir caminho fora da lei. Dragon busca derrubar o governo mundial, e isso, claro, levanta um enorme ponto de interrogação. Se o governo não representa a verdadeira justiça, então o que seria? No caso de Aokiji, sua entrada para o bando do Barba Negra não parece ser
ser um objetivo final, mas sim um meio de investigar e descobrir a verdade por trás do governo. A grande questão que ele quer desvendar é por que o governo exterminou os estudiosos de Ohara. Qual é o segredo que eles escondem tão profundamente? Kobe, sendo capturado, acabou colocando Aokiji em uma situação complicada. Quando ouviu o garoto revelar que era membro da SWORD, Aokiji pareceu se comover, até mesmo sugerindo a Barba Negra que libertasse Kobe, já que o jovem não tinha valor algum em termos de barganha com o governo. No entanto, tudo mudou quando Garp apareceu em Hashino-shu para salvar seu pupilo. Isso obrigou a Aokiji a enfrentar diretamente o próprio mestre. E durante o combate e os flashbacks, vimos claramente que Aokiji era discípulo favorito de Garp. Muitas lições que ele carrega vêm diretamente do herói da marinha. Garp costuma dizer: se em uma ilha há um velho e uma criança e você só pode salvar um, então salve a criança, porque ela representa o futuro do mundo. Essa filosofia foi seguida por Aokiji. Durante o confronto, ele fingiu se opor a Garp, mas na verdade acabou permitindo que o velho levasse golpes pesados para dar tempo de os jovens marinheiros escaparem. Esse pensamento de que o futuro é mais importante que um guerreiro do passado foi exatamente o que moldou Aokiji. E mais, se repararem, quase todos os membros da SWORD têm alguma ligação com o símbolo do X. O Drake tem um X no nome e também uma cicatriz em forma de X. Shiryu, o ex-carcereiro, também carrega tatuagens com símbolos cruzados. E Aokiji, que agora é o timoneiro do 10º navio do Barba Negra, também carrega essas marcas de forma indireta. No fundo, toda a trajetória de Aokiji foi moldada pela busca por uma verdadeira justiça. Ele lutou uma vida inteira acreditando na justiça da marinha, mas quando percebeu a podridão do governo mundial, decidiu procurar a justiça real. Mesmo que para isso tivesse que se infiltrar no bando mais perigoso de todos, o de Barba Negra, se for odiado por isso, ele aceita. Para Aokiji, o que importa não é ser chamado de herói ou vilão, mas seguir a própria visão de justiça, sem se tornar peão no tabuleiro de ninguém. Por isso eu aposto que Aokiji também é membro da SWORD, mesmo fingindo não ser quando tenta despistar de Barba Negra. Aliás, sua imagem apareceu no capítulo 1080 e também em aberturas recentes do anime ligadas à marinha, justamente no mesmo período em que ele já estava junto ao Barba Negra. Esse detalhe não é coincidência. E é isso, galera. Toda essa trajetória mostra que Aokiji pode muito bem ser a peça secreta dentro do tabuleiro de Barba Negra, um agente da SWORD, um infiltrado da marinha ou até mesmo o próximo grande traidor do século. Assim como vimos nos tempos dos Piratas Rocks, o futuro desse personagem promete mudar o rumo de One Piece para sempre. E se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o bando do Tio Jorge a continuar trazendo conteúdos insanos sobre o One Piece. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acha que a Aokiji vai realmente trair Barba Negra ou será que ele já está jogando pelo governo desde o começo? Quero ver a teoria de vocês. Muito obrigado de coração a todos os membros do canal que fortaleceram o bando e também a cada um de vocês que estão chegando agora. Nos vemos no próximo vídeo com mais segredos, teorias e análises do mundo de One Piece. Um agradecimento mais que especial para os nossos tripulantes que sempre fortalecem o bando do tiozão. Ian, Almira, Luffy, Akinori, Shanks e Yuri e a tropa que colou na última live. Muito obrigado, vocês são verdadeiros pilares desse navio e ajudaram a manter essa aventura viva todos os dias. Muito obrigado de coração por fazerem parte dessa jornada.